Olá, pessoas divinas! Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao canal Karen Vier, um canal que vou abordar o grande pilar de transformação da minha vida, que é a comunicação. Então, estou aqui hoje para abrir todo esse conteúdo para vocês e aqueles que estão me assistindo, fiquem até o final, que vai ter uma surpresa muito específica para vocês. Não esqueçam. Então, se inscrevam no canal, ative o sininho para que vocês possam ser as primeiras pessoas a receberem essa contribuição, que eu tenho certeza que você também pode transformar outras vidas compartilhando esse conteúdo se você se conectar, ok? Bom, para falar de comunicação, eu tenho uma imensa alegria de compartilhar com vocês que todos os meus estudos, toda a minha preparação para estar frente a essa câmera e compartilhar partiu de conflitos, partiu de traumas, partiu de dores e cada dia que passa, a cada passo eu busco sim me aperfeiçoar. E esse aperfeiçoamento vem do meu autoconhecimento. Então eu me proporciono a passar por terapias, por estudos, por trabalhos, por voluntariado e que todo esse conteúdo traga para mim, quando eu me abro, quando eu tenho uma visão ampla do externo, em contribuir, não só recebendo, mas primeiro doando. Isso para mim é fundamental. A comunicação não violenta veio para mim para realmente ser um processo de transformação, e ele é constante. Constante porque aplicar tudo isso não é simples. Quando a gente se dispõe a falar algo para alguém, não importa se é um relacionamento de família, se é trabalho, se é amizade, se é sociedade ou relacionamento amoroso, enfim. Qualquer relação que a gente se propõe a ter, a gente tem um único objetivo: ser entendidos. E aí? É fácil? Me fala. Coloca aqui nos comentários. É fácil falar e ser entendido? Para mim nunca foi. Eu nunca porque perdurou muitos anos da minha vida, até eu entender qual era o meu propósito. E primeira coisa foi transformar vidas, que foi a minha. E a comunicação não violenta veio para mim, veio para esse estudo. Então eu tô aqui para compartilhar com vocês o meu ponto de vista perante as minhas dores, perante os padrões de repetição que aconteceram na minha vida, para que então eu pudesse me abrir para me transformar. Então falar de comunicação não violenta, né, de um cara que escreveu um livro maravilhoso, que é Marshall Rosenberg, é um dos livros de cabeceira para mim. Então, quando eu busco algo para entender tudo isso, é aqui que eu estou também. E aí, falar de comunicação não violenta tem 4 componentes que a gente chama, que são fundamentais para que isso aconteça de uma forma muito tranquila: observação, sentimentos, necessidades e pedidos. Isso tudo vai ter aqui no canal dos vídeos seguintes que eu vou promover. Falar em observação, eu quero abrir com este item, porque este item não, né? Na verdade, é um processo que a gente chama de entregar-se de coração. Simples, né? Vou lá, vou falar, as coisas vão acontecer, e aí tudo isso vai fluir. Para que isso aconteça, o primeiro passo é observar. Então, quando a gente fala, quando começamos a nos expressar, é muito importante que você pare para observar o outro, a reação que o outro tem quando a gente se comunica. Vou dar um exemplo muito interessante de como a gente aplica a comunicação não violenta num processo muito simples, vou falar assim, para que a gente possa ir abordando isso. Uma mãe chega para o seu filho e fala assim: filho, tire aquele tênis que você deixou jogado lá na sala
e vai guardar. Parece uma frase simples, obviamente uma mãe, e acredito que estou me conectando com várias mães aqui, isso de uma fala comum. Quando a gente parte para uma observação do que foi falado e aplica a comunicação não violenta, a gente observa que esta mãe aborda uma certa autoridade, né, por conta talvez do seu papel ou das suas características ou daquilo que está passando naquele momento e a gente não sabe e não estamos aqui nem para julgar isso. Mas quando a gente parte para um entendimento, né, sem esse tipo de autoridade, vamos falar assim, a mãe pode falar para o filho da seguinte forma: filho, pegue o seu tênis e, por favor, guarde, porque aqui neste momento nós podemos tropeçar nesse calçado e cair. Então, observe que essa mãe faz exatamente a mesma coisa, porém, ela coloca dentro dessa fala uma forma diferente de abordagem, porque ela coloca uma necessidade. Então, ela não fala apenas que existe um tênis jogado, essa é entre linhas. Ela fala que existe um tênis jogado, que ele precisa ser guardado, porém, ela coloca a necessidade nisso, mostrando então para o filho que existe uma coisa fundamental quando a gente quer se comunicar. Quando eu falo algo, a ação do outro traz para mim uma contribuição na minha vida? Fica essa pergunta. Quando eu falo algo, a ação do outro traz uma contribuição para a minha vida? Quando tem esta troca, existe uma conexão, existe uma leveza, tirando da imposição, mostrando uma necessidade. E isso é muito importante. Então esse exemplo, ele é simples, porém eu tenho certeza que muitos de vocês, em outros contextos, até mesmo nesse, se identificaram. Então, essa comunicação que a gente abre, a forma da gente abordar as palavras colocadas, elas são muito importantes. E isso é uma técnica, tá? Isso é uma técnica que ela não é simples, porque tira a gente da zona de conforto, porque é muito simples, né? Falar assim, fulano, faz tal coisa pra mim? E eu vou dizer que é uma das características que eu usei muito na minha vida. A pessoa entendeu o que eu estou falando, falava assim, nossa, que grosseria. Foram muitas, não foram poucas. Aí eu falava assim, não, mas eu não tô sendo grossa. Eu? Grosseira? Não. Por quê? Porque eu dava uma entonação de voz diferente e eu acreditava que aquela pessoa que estava ouvindo tinha obrigação de entender a minha entonação de voz. As pessoas não têm obrigação de entender a minha entrelinha referente às minhas falas. E aí? Como é que fica isso? Eu vou cobrar do outro uma interpretação, uma observação? É claro que quando a gente tem esse equilíbrio, né, de ter esse entendimento, eu vou dizer para vocês que não é impossível. Isso eu vou falar que são relacionamentos de 2 ou mais pessoas há grande tempo, vou falar assim, né, grande espaço de tempo, perdão, num contexto totalmente específico, porque tem pessoas que a gente bate o olho, a gente não precisa abrir a boca, a pessoa já entendeu. Isso é conexão, isso é sincronicidade. Então, eu quero deixar aqui para vocês que essas técnicas que serão abordadas aqui, elas vão trazer de forma muito simples como a gente se comunica e olha, faz uma diferença absurda, cria uma proporção de conforto e vai entrar também em outros processos, e um deles chama-se empatia, e não percam, vai ter vídeo sobre empatia aqui no canal,
porque existe uma diferença muito grande entre empatia e compaixão. Você sabe qual é a diferença? Não percam. E aí, por conta disso, essa observação, que é um dos componentes da comunicação não violenta, traz pra gente diversos entendimentos. Dá para fazer aqui muitos, mas muitos vídeos falando sobre essa parte, sobre esse componente específico para vocês. Mas tem muita coisa. Eu vou ler um trechinho aqui do livro para vocês, que eu acho mega importante, que faz essa conexão do que eu falei anteriormente. O truque é ser capaz de expressar essa observação sem julgar nem avaliar, mas simplesmente dizer o que agrada a nós e não naquilo que as pessoas fazem. Em seguida, identificamos como nós sentimos ao observar aquela ação. Será que estamos magoados, assustados? Observação. É a observação de você com você mesmo. Primeiro eu olho a reação do outro. Lembra que eu falei? Eu olho a reação. Tá? E aquilo causa o que pra mim? Eu não sei se vocês já fizeram terapia, onde tem várias formas, né? Tem várias técnicas. E às vezes tem terapeutas que trabalham assim, olhando pra você. Ou vamos falar, não só em terapia, vamos falar de qualquer conversa com amigos, por exemplo. Você tá contando algo, você tá lá empolgado, falando alguma coisa, aí a pessoa tá ali pra você assim, faz assim, ó. Só essa expressão vai causar na gente, que é o interlocutor, algo. É aí que a gente precisa observar. Eu vou observar o outro porque eu estou falando, e aí eu pego então e observo isso. E aí? Causa o que pra mim? Não é? Então eu deixo aqui pra vocês esta observação. O que causa pra mim a reação do outro? E essa reação traz que contribuição na minha vida? E a surpresa que eu queria deixar aqui nesse vídeo é que lá na comunidade eu vou deixar para vocês técnicas, ferramentas para vocês utilizarem sobre a comunicação não violenta na vida de vocês, que são técnicas que eu abordo, que eu aplico nas terapias em grupos, que eu aplico no SUS, que eu também trabalho como voluntária, e tem muito conteúdo ainda indo pela frente para compartilhar com vocês. Então, corram na comunidade, para quem não é de lá, se inscrevam na comunidade, entram lá, vão fazer parte, vão movimentar tudo isso. Deixo aqui meu muito obrigado e que essa contribuição possa falar aí no seu coração. Um beijo.